Boa Sim, noite. boa noite. Eu não estou vendo, não. Agora! Boa noite, pessoal. Boa noite, Mitchell. Boa noite, Adeline. Boa noite, boa noite. Só não estou E vendo quem está aí, tudo bem entrando. com vocês? Ótimo, graças. E contigo? Tudo joinha. Vocês estão me ouvindo, não estão? Vamos. Vocês estão me ouvindo, meninas? Ouvindo bem. Eu sim. E o pessoal que está entrando, será que está ouvindo? Pede para botar um joinha. Deli, está me ouvindo? Estou. Ok. Ok. Vamos lá. Bom, estamos começando essa live, né? Sobre o Agosto Lilás, que é a campanha de conscientização da violência contra a mulher, né? Que esse mês, 7 de agosto, completou 19 anos da Lei Maria da Penha. E hoje nós vamos falar sobre os 3 últimos casos aí que foi televisionado, né, de agressão contra a mulher. Mas antes de falar deles, eu vou pedir que Márcia se apresente e depois a Adeline se apresente. Ok. Boa noite, para quem não me conhece ainda. Sejam todos bem-vindos aí, né? Mais uma vez. Meu nome é Márcia Santiago, sou advogada especialista em direito de família e defesa da mulher também. Pronto, Márcia? Pronto. Pronto, boa noite. Para quem não me conhece também, porque a gente já é conhecido, eu e Mitchell aqui nas lives. Meu nome é Adeline, sou assistente social, psicopedagoga e psicóloga, né? E, assim, sou muito solidária, até por ser mulher, né? De estudar e compreender um pouco sobre esse tema. Aí eu queria, agora a gente vai começar, né? Começar a falar sobre, o pessoal participar, o momento é esse. Isso. Bom, eu sou Mítia Pimentel, psicóloga, né? E sou uma fervorosa defensora dos direitos da mulher, né? E eu queria, então, começar falando quais os 3 casos que a gente vai falar hoje, né? Que foi o caso do jogador que esmurrou a namorada no elevador com 61 socos. A gente vai falar também sobre o caso de um fisiculturista que bateu na namorada médica e ela nem sequer lembra, né, da agressão, de tanta porrada que tomou. E também do caso de um empresário que também bateu na sua companheira no elevador hoje. E, para começar, eu vou pedir a Márcia que responda a como provar a violência psicológica se ela não deixa marcas físicas. Que tipos de provas são válidas e aceitas pela justiça para comprovar esse crime? Bom, Mitchell e público, né, todo aí que está acompanhando a gente, é importante ressaltar que hoje em dia, em virtude do crescente número de violência doméstica que tem sido denunciado, a mulher ela não precisa ter um excesso de provas.
A violência psicológica, muitas vezes, ela começa a se caracterizar pela pressão, aquela questão de você, o homem, né, no caso, começar a proibir a mulher de sair, de conversar, e muitas vezes existem os registros, né, de conversas no WhatsApp entre ele e a mulher. Então, esses prints, eles são aceitos pela justiça, tá? A questão também de, às vezes, desabonar a imagem da mulher, denegrindo ela, né? Na frente dela, ou às vezes para algum conhecido, também se tiver testemunha, se tiver prints de conversa, gravação, áudio, de repente, né, a gente tem no escritório alguns casos de mulheres que botaram o celular escondido e ficaram gravando o marido ofendendo a pessoa dela, né, falando palavrões. E tudo isso é aceito pela justiça e se impõe medida protetiva nesses casos também. Eu não estou ouvindo Márcia. Márcia já parou de falar. Pode prosseguir, Mitchell. Você quer fazer alguma observação? Márcia, eu quero fazer. Então, vamos. E agora, eu queria que as pessoas que estão aqui na live. Sim. Pode falar, amiga. Posso? Eu só queria fazer uma observação, assim, e reforçar isso que Márcia falou, né? Que, de fato, muitas vezes as mulheres pensam que mensagem do WhatsApp chega até a apagar, bloquear, pensam que isso não é prova, mas é prova, sim. Inclusive, quando você vai prestar queixa, a delegada pergunta, você tem alguma prova, mensagem de celular, áudio, qualquer coisa que comprove que você sofreu violência psicológica? Então, assim, a gente, quando perceber, a mulher perceber, é importante saber, viu, que tudo que é escrito pelo WhatsApp é uma prova. Eu estou sentindo um atraso no áudio de... um delay, né? Um delay. De Mitchell. Está travando a imagem dela. Certo. Importante também, né, Adeline, reforçar que, às vezes, na maioria desses casos, a gente acaba para psicólogo, fazendo terapia. Esses relatórios... produção, será que eu consigo entrar no celular? Muito importantes para quê? Para que se consiga, de repente, a manutenção de um plano de saúde que o ex-companheiro pagava, o agressor pagava, né? Então, nesses casos de comprovada o dano psicológico ali pela violência doméstica, a justiça ainda determina todo o custeio por parte do agressor. Isso aí. Mitchell, você nos ouve? Uhum. Certo. Tá certo.
Oi, gente. Estão me ouvindo? Não estou ouvindo, não. Eu tô. Eu vou entrar pelo celular. Estou ouvindo, não. Ah, pronto. Pronto. Deixa eu te atualizar, né? Ouviu? Ah, certo. Conversa aí. Ah, Pronto. Dora! Isso. Isso. Pronto, Vamos pronto, lá. gente, vamos lá. Então, agora eu vou perguntar para a Adeline sobre por que muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos, mesmo após as agressões graves. Pronto. Então, assim, para eu explicar, eu gostaria, a gente pode projetar aí na tela, né, se der, o ciclo do abuso, né? Pronto, para que as pessoas possam entender mais ou menos como é que funciona, né? Esses relacionamentos até chegar na questão, né, de todo tipo de violência. Então, assim, quando se começa uma relação, né, com uma pessoa supostamente, né, abusiva, o início é um início de conquista, então tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aquela pessoa é o príncipe encantado, o homem da vida daquela mulher. E nisso ela vai, né, se entregando àquela relação. Aí começa alguns comentários que às vezes as mulheres até gostam por achar que é um tipo de ciúme, do tipo, essa roupa está muito decotada, vá trocar. Essa saia está muito curta. Você devia arrumar seu cabelo. Não bote a cor desse batom que é feio. E assim, por aí, né? Que começa a questão do ciclo, que a gente chama dessa fase como a intensificação, a criação da tensão, né? Que é quando se começa a tudo isso, tipo, vamos ter uma conta conjunta, porque sou eu que vou controlar o dinheiro de nós dois, porque eu sei controlar, eu sei economizar, você não sabe, você gasta muito. Então, assim, nessa fase a mulher até pensa, né? Aquela mulher, até que é dependente afetiva, ela pensa que isso é um cuidado, mas na verdade não é um cuidado. E isso vai se intensificando até chegar na fase da explosão. Qual é a fase da explosão? Que ele parte realmente assim para fazer todo tipo de violência, né? Bem objetiva, bem clara. É a violência física, patrimonial, a violência psicológica, principalmente, que é a fase da discussão, é a fase, né, que o homem agride, né, bate, agride, e a mulher fica cada vez mais fragilizada. Aí, quando o homem pensa que ela está fragilizada, que ela vai sair da relação, que ele está perdendo o controle dela, ele vai lá novamente para esse ciclo e se reconcilia, pede perdão, pede desculpa, muitas vezes diz assim, eu fiz isso porque você me forçou a fazer, né? Eu te bati porque você me forçou a bater. E nesse ciclo a mulher vai ficando cada vez mais fragilizada, sem se encontrar, né, sem saber mais, assim, quem é ela, né, em pedaços, vamos dizer, ela fica fragmentada em pedaços, né, e aí retorna para a lua de mel. Então, é por isso que a gente chama isso do ciclo, porque
é uma repetição desses fatos e que, muitas vezes, as mulheres não dão conta, né? Então, assim, a fase da reconciliação cabe muito aquela questão, né, da introjeção, né, de crenças que a mulher é criada, do tipo, casamento é para a vida em pedaços, né? É. Oi. Estão me ouvindo? Estou. Pronto. Então, assim, sim, nessa sim. perspectiva, né, da psicologia, isso não é uma escolha racional, né? A mulher permanecer nessa relação, não é uma escolha, mas ela está tão fragilidade, ela está tão frágil com essa relação, né, que ela acaba continuando sem forças para lutar nesse ciclo, e aí vem aquela ideia de que, né, aí vem as crenças limitantes, né, a família muitas vezes não dá apoio, fala, minha filha, ele vai melhorar, é isso mesmo, o casamento é assim, eu já tive isso também no meu casamento, eu tive que aguentar, melhor com ele do que você sozinha, para onde você vai sem dinheiro, enfim, várias crenças que chegam até essa pessoa fragilizada, e aí ela se sente incapaz de sair desse relacionamento. Então, é mais ou menos isso. E outra coisa também, né, em termos psicológicos dessa mulher, ela se sente, ela não se enxerga mais. Por exemplo, eu não me enxergo mais como a Adeline, porque a Adeline gostava de botar um batom, a Adeline era vaidosa, gostava de sair, tinha seu dinheiro. Hoje eu não tenho. Então, é mais ou menos isso. Ela não consegue mais se enxergar, o que a gente chama de confluência, né? Ela não sabe mais o que é dela e ela faz tudo, se transforma em uma nova pessoa para agradar o outro. Então, acontece muito isso. Então, isso é uma barreira para que as mulheres permaneçam nesse relacionamento. Ok. E aí, para complementar, né, gente, que a Adeline falou, eu vou perguntar à Márcia, onde buscar ajuda imediata? Qualquer delegacia pode receber denúncia de violência doméstica? Gente, veja só, por regra, tá? Por regra, toda e qualquer delegacia, ela é competente para receber a denúncia de violência doméstica. Infelizmente, o que a gente vive na realidade é um pouco diferente, porque algumas delegacias territoriais, elas dizem, quando a mulher chega vítima de violência doméstica, eles dizem que a especialidade é da DEAN e que a DEAN é a única delegacia apta a receber essa denúncia. Para nossa sorte, né, ou não sei, talvez, mas eu vejo com olhos bons, hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira aqui em Salvador, que fica de frente do lado ali do Hospital Sara, onde era o antigo prédio da Petrobras, se não me engano. E ali toda mulher pode buscar ajuda. O importante de se recorrer ali para fazer a denúncia, pessoal, é que ali, além do atendimento policial que vai ter, porque ali já é deferida a medida protetiva, porque qualquer delegado hoje, ele é capaz e está apto, desde 2019, por uma sanção de uma lei de Jair Bolsonaro, à época, nós temos a determinação do delegado para complementar, né, implementar ali a medida protetiva de urgência. E dentro de 24 horas dessa decisão do delegado ali, da aplicação da medida protetiva, um juiz tem que julgar se ele mantém ou não. E na Casa da Mulher Brasileira, além desse atendimento especializado que a mulher tem, ela também encontra atendimento na área da psicologia, ela também encontra um abrigo, se for necessário, para passar a noite com as crianças, entendeu? E é um ambiente muito acolhedor mesmo. Mas qualquer delegacia tem o dever de receber a denúncia.
DEAN, nós temos duas hoje, que é a Casa da Mulher Brasileira, aqui no centro, e em Paripe, Periperi. Eu sempre me confundo com a nomenclatura, porque é tudo meio parecido, mas é lá para o lado de baixo. A de Brotas fechou, não atende mais casos de mulher. Vale lembrar, né? Tá. Vale lembrar exatamente isso, né, que você falou, da importância de se procurar a Casa da Mulher, porque lá tem 24 horas, né, o atendimento, e lá tem uma equipe multidisciplinar, como você falou, né, além da psicologia, tem um serviço social que vai acolher aquela mulher, buscar, né, toda uma rede de apoio que ela necessita para tá sendo atendida e acolhida naquele momento. Sim. Sim. E com isso nós vamos falar também sobre uma coisa que impacta muito as mulheres, que é justamente a autoestima, né? Então eu queria saber, Délia, como a violência impacta a autoestima e a percepção da realidade da vítima. Pronto. Como eu expliquei, né, naquela parte do ciclo, a violência, a violência repetida, ela fragmenta a experiência de si mesma, ou seja, aquilo que eu falei, né, ela não se reconhece, né, a autoestima praticamente não existe, né, ela perde, é muito baixa a autoestima, ela prefere ficar numa situação de humilhação, de isolamento, porque existe também isso, né? Às vezes o marido, e até um caso, né, que eu acompanhei, que eu fui testemunha, não queria, proibia dela estar com a família dela, não queria porque não gostava da família dela. Então, assim, e ela nem se percebia que isso era um tipo de abuso, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, assim, o relacionamento abusivo, a autocrítica, né? Tudo isso leva à confluência, como eu falei, ou seja, aquela confusão da mulher não se enxergar, olhar no espelho e não saber quem é que está ali na frente dela. Porque ela se torna uma outra pessoa para agradar o outro. E quando ela se torna uma outra pessoa, muitas vezes ela se torna sofrendo, né? Porque ela se torna essa pessoa que ela não quer, mas que ela precisa para sobreviver naquele relacionamento. Então, a autoestima é zero. Eu queria falar aqui sobre uma pergunta, e aí depois vai vir até a pergunta para a Márcia, porque isso tem a ver. Eu percebo em alguns comentários, quando saem essas postagens da violência, muitas pessoas dizerem assim, por que ela não saiu antes, né, de ocorrer isso? No caso mesmo do jogador lá que deu 61 socos na namorada, ela relatou que ele já tinha dado um empurrão nela, mas que ela não imaginou que chegaria a tal. Olha o ciclo do abuso aí, né? Isso. E aí, eu queria dizer que essa é uma pergunta equivocada. Quando a gente faz essa pergunta, eu até anotei aqui no papelzinho para ser bem didática, bem rápida. Quando uma pessoa pergunta por que ela não saiu antes, a gente está, primeiro, culpando a vítima, né? A gente coloca o peso da ação da mulher e não no agressor. A gente ignora fatores psicológicos como medo, dependência emocional, traumas de infância e baixa autoestima, né? A gente ignora fatores práticos como dependência financeira, filhos pequenos, ameaça, isolamento da rede de apoio, que foi o que você falou aí, a família, né? Porque as pessoas acabam, na verdade, o agressor, a maioria do agressor, já é um comportamento dele, afastar ela das suas redes de apoio, né? Ou seja, da família, de amigos, de qualquer pessoa que possa orientar ela sobre a agressão.
E abrir os olhos, né, Mitchell? E abrir os olhos, né, entre aspas. Exato. E a gente ignora o ciclo da violência, que é isso que você falou, que é tensão, agressão, reconciliação, lua de mel, aí volta, tensão, agressão, reconciliação, lua de mel, e fica nesse ciclo, né? Então, é muito fácil falar, né? Essa pergunta. O dedo, né? Né? Exato. E a pergunta certa deveria ser: por que ele bateu? Né? Colocando o foco no condutor, né? No agressor. E outra coisa, outra pergunta que a gente deveria se fazer: o que nós, como sociedade, não fizemos para proteger essa mulher antes da violência chegar a esse ponto? Né? Que foi aquilo até que eu postei hoje, eu fiz uma metáfora ali, né, dizendo que o relacionamento era como se fosse o abuso, é como se fosse uma faísquinha, né, como se fosse um incêndio. É uma faísquinha que começa ali pequenininha e conforme a pessoa vai alimentando, esse fogo toma conta da casa inteira e começa a destruir tudo, né, que é o caso da mulher. Então, começa ali com, como você falou, né, Délia, um simples, essa roupa está ridícula em você, essa roupa está inadequada, as pessoas vão achar você ridícula, essa roupa não combina com o lugar que a gente está, então, aquele abuso velado, né? Você está gorda para usar essa roupa, ou você está magra demais para usar essa roupa. E outra pergunta que eu acho que a gente deveria fazer é como podemos oferecer segurança para que essa mulher se mantenha fora desse relacionamento. Porque muitas vezes ela não sai por conta justamente de não ter para onde ir. Né? Ou às vezes não ter um dinheiro para pegar um ônibus e voltar para a família dela. Né? Inclusive hoje, eu tive um atendimento assim pela manhã, né? Ela só conseguiu fugir do agressor porque uma vizinha foi na rodoviária, comprou a passagem, né? E deu para ela. E ela escapou aí no momento de trabalho dele, que ela conseguiu escapar com o neném no colo e grávida do segundo dele, que ela nem sabia, ela só foi saber quando chegou na cidade dele, né? Então, resumindo, o que impede a saída das mulheres, né, desse ciclo da violência? O medo real, né, de ameaça de morte contra ela e familiares, a dependência emocional, que é a ligação afetiva e a esperança de mudança, a dependência financeira, falta de renda própria, filhos, moradia, isolamento social, que é o afastamento de amigos, família e apoio externo, e os traumas do passado, né? A normalização da violência desde a infância, que é aquilo como você falou, né, Délia? A mãe fala, eu já passei por isso, aguente, minha filha, é assim mesmo, né? A normalização da violência. E aí vem a pergunta para a Márcia, que é a seguinte: é comum que a defesa do agressor tente culpar ou descredibilizar a vítima, como uma mulher que acabou de sobreviver a um espancamento pode se proteger dessa segunda violência dentro do próprio sistema de justiça? É muito comum mesmo. É tão comum que a gente chega a ver, recente agora, o caso de Daniel Alves, né? Que foi preso, acusado de estupro e no final absolvido porque não se tinha provas, né? Então, assim, é muito comum que a mulher ela seja desacreditada, muito desacreditada mesmo, em frente à denúncia, porque o nosso sistema, infelizmente, é muito machista. A gente ainda vive num mundo muito machista, onde a mulher tem pouca voz e pouca vez.
né? Então, a gente vive cercada por um sistema que te aponta e que te acusa e que te tenta te colocar como culpada de tudo. Se o cara te violenta é porque você estava com uma saia assim, com uma roupa atada, você estava se insinuando, então nunca a culpa é dele, é sempre sua. E isso é na sociedade leiga, isso parte dos mais esclarecidos, isso toma a sociedade no mundo como um geral, como um todo, né? Salvo algumas exceções, com certeza temos, mas infelizmente é uma prática muito corriqueira isso. E a melhor forma de se proteger disso, Mítil, é como você mesma já colocou aí, né? É buscar essa rede de apoio com a família, é encontrar essa rede de apoio na sua família, é encontrar o seu defensor, o seu advogado, seja ele um advogado particular ou um advogado público que vai estar ali na sua defesa, e encontrar nele o seu amigo, aquela pessoa com quem você pode conversar e contar realmente a verdade sem medo, tá? Para que ele consiga trabalhar na defesa e a família te apoiar também e se manter firme na postura de não ceder e não voltar atrás para não ser vítima mais uma vez. Porque, infelizmente, a gente, muitas vezes, né, a mulher se coloca nesse protagonismo de revitimização, ali sendo vítima constantemente, por N motivos, como você mesma trouxe, mas muitas vezes porque não encontra o apoio em casa ou tem medo de buscar o apoio na família. Tem medo, e não pode se ter medo, tem que se buscar, porque é importante, entendeu? Como eu estava falando mais cedo com a Adeline, nós, no começo do ano agora, uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu estive no Ministério Público aqui de Salvador, conversando com uma promotora de júri, e ela me trouxe um fato muito interessante que eu me lembrei desse detalhe agora à noite. Ela, em 3 meses de júri que ela fez, do começo do ano, em 3 meses, apenas 2 casos tinham medida protetiva. Todos os outros, nenhum tinha sido sequer denunciado. Então, isso é sinal de que a denúncia ainda tem algum efeito positivo contra esses homens, para afastar os agressores das vítimas, entendeu? Então, é denunciar e buscar o apoio da família sempre. Com certeza. E isso mostra, né? Só para completar, Mítil, o que você está falando aí, né? Que tem muitos casos, né? Que não denunciam, e muitos casos que denunciam e retiram a queixa. Sim. Isso é uma prova, é uma evidência da fragilidade daquela mulher ali, naquele momento. Por isso que é importante esse apoio multidisciplinar que existe nesses locais, né, na DEAN, né? Então, aquela mulher que está perdida, está fragilizada psicologicamente, precisa naquele momento de um apoio especializado para poder fortalecer, tentar resgatar um pouco a autoestima dela, para que ela não desista, né? Para que ela se proteja, busque os direitos dela, né? E ela não desista, não volte para o ciclo, né? Porque muitas retornam, mesmo com medida protetiva. Mas muitas retornam. Só pontuar uma coisa, Adeline, que você falou aí em questão de ir retirar a queixa. É da liberdade da mulher, sim, ela ir na delegacia e fazer o registro lá para retirar a queixa. Porém, a denúncia, uma vez feita, ela não é mais da mulher, ela é do Ministério Público. E se o Ministério Público entender que aquela agressão que ela sofreu foi realmente uma agressão séria, passível de chegar até um extremo, o Ministério Público ele continua com a denúncia, tá? Leva o agressor a um processo criminal, ele vai responder por um processo criminal, independente dela manter ou não a denúncia dela. Então, muitas vezes, a gente tem aquela questão ainda de que a mulher vai lá e tira a denúncia e está tudo resolvido. Os agressores que não se iludam com isso, porque o Ministério Público ele está atuante em cima, e mesmo que ele faça a cabeça da mulher, para a mulher retirar a denúncia, o Ministério Público pode mandar o processo continuar.
Bom saber disso. E Ótimo. mais cedo nós estávamos conversando, né, nós três, sobre as estatísticas no Brasil. Então, vamos lá, que é assustador, né? São 1.000 estupros por dia, por hora, no Brasil. 1.000 estupros, ou seja, 24.000 estupros por dia. Então, vamos pensar aí, gente, como é difícil ser mulher, né, no Brasil. E são 12.000 mulheres agredidas no Brasil, como eu postei ontem, por cada 7 segundos, né? Então, assim, é uma estatística surreal, né? Assustadora. Então, a gente precisa, sim, estar sempre falando sobre esse assunto, né? Que leva tantas mulheres à morte, ou até mesmo, que a gente até falou pouco aqui, né? Sobre a parte psicológica. A gente falou por alto, mas, assim, essa rede de apoio que a gente fala, muitas vezes, é a justiça, né? A medida protetiva, enfim, a família, o apoio, né? O apoio psicológico que essa mulher necessita, porque ninguém apanha porque quer, gente. Ninguém permanece num relacionamento abusivo porque gosta, né? Como a gente falou aqui, essa mulher tem traumas de infância, crenças de não merecimento, de desvalor, de desamor, de desamparo, né? Então, são muitos fatores realmente que fazem uma mulher se manter nesse ciclo do abuso. Eu vi aqui que algumas pessoas estão deixando perguntas, né, gente? Sim. Então, vamos lá, vamos falar mais sobre isso, né? Eu queria que você respondesse uma pergunta, Mitchell, que foi feita aí. Eu não lembro o nome do acompanhante, né, da pessoa que fez a pergunta, mas eu lembro a pergunta que foi em relação a quando a mulher ela fica com medo de denunciar, o que ela pode fazer. E eu acho que, como você como psicóloga e a Adeline também, eu acho que compete a vocês duas responder da melhor forma possível aí. Isso. Com certeza. Medo de ameaças de morte a ela e à família, e às vezes até o próprio filho, né, do casal. Medo de não ter para onde ir, de não ser acolhida em nenhum lugar, né, pela família, ou por alguém próximo. Medo de passar fome, de não ter o que comer, de não ter onde dormir. Medo do que vai acontecer com o filho, né, quando se tem filho. Então, é o medo. O medo aterroriza, paralisa, bloqueia, adoece, né? E a gente precisa, sim, olhar para essas mulheres. A gente precisa, ao menos, acolher, ouvir, perguntar se precisa de alguma ajuda, se pode fazer algo, que seja até comunicar orientar para onde ela pode ir, algum abrigo, algum lugar que ela possa ser acolhida. Porque falar é muito fácil, procure um lugar para você ir, procure um lugar para você ir, né? Com certeza. Mas difícil é alguém se prontificar a acolher essa mulher. Exatamente, né? Exatamente. Gente, eu queria até contar aqui o caso de uma paciente minha, já faz muitos anos que eu atendi ela. Ela deu queixa, ela tomou uma surra numa viagem com ele, que ela quase morre. Ela fez a queixa, teve a audiência, só que na audiência
ela fez ao lado dele, e aí ela disse ao juiz que ela não lembrava de ter dado a queixa, não, que ela estava completamente dopada de medicamento e que ela falou coisas que não aconteceram. Gente, tinha fotos, tinha Correção. tudo anexado ao ato, aos autos do processo, fotos, tudo. E ela disse que não lembrava, que ela estava dopada e que ela não queria ter feito aquilo ao lado do agressor. Ela fez a audiência ao lado do agressor. Rapaz, isso é uma prática um tanto quanto estranha, porque, assim, quando você tem a medida protetiva, não pode ter no mesmo ambiente. Eu mesma, há poucos dias atrás, fui fazer uma audiência de conciliação de divórcio e tal, e a cliente, não, né, mas ele, no papel do meu cliente, tinha medida protetiva em favor da ex-mulher. Entrou um policial na sala, ficou acompanhando a audiência toda. Antes da audiência, colocou ela retirada numa sala separada para não ter o menor contato. E o policial o tempo todo em pé entre os dois ali. Por mais que fossem pessoas que, né, civilizadas, vamos dizer assim, que ali dentro não ia rolar nada, mas a proteção da mulher é muito grande nesse sentido. Então, eu não consigo entender como que se foi feita uma audiência de violência doméstica com vítima e agressor um do lado do outro, sendo que a presença do agressor coíbe a vítima de falar qualquer coisa. Com certeza. Exatamente. E ela, isso já faz alguns anos, e ela voltou para o agressor e continua casada com o agressor. Que continua... Nossa. Todas, né? As formas de violência, todas. Violência verbal, né? psicológica, sexual, patrimonial, né? Enfim, qualquer tipo de violência. A Lei Maria da Penha, acredito que acolha, né? Que proteja, que defende a mulher nesse sentido, né? Teve outra pergunta também aí, muito interessante, que alguém fez, falando sobre isso, como o juiz não identifica a coação? Como que o juiz não identifica a coação? A mulher, quando ela chega para a audiência, nesse caso aí, ela tem que ser muito clara com o advogado, e o advogado dela tem que chegar e pedir socorro já na porta do fórum. Não é esperar entrar na audiência e acreditar, não, tem que falar. Na verdade, a gente costuma peticionar no processo pedindo que a oitiva se dê em momentos apartados, ou então ele por videochamada e ela presencialmente, ou vice-versa. Mas nunca, jamais os dois juntos, justamente para evitar a coação. Então, quem identifica isso são os advogados, não o próprio juiz, né? Isso. Exatamente. Bom, gente, esse tempinho agora fica para vocês fazerem as perguntas. Eu queria que vocês me dissessem, né? O que vocês sentiram também? Qual foi o sentimento que vocês tiveram quando vocês assistiram, né, essas notícias, as cenas, né, da mulher sendo agredida, o rosto com várias fraturas no rosto? O que você sentiu? Né? Porque muita gente sente, né, raiva, indignação, revolta, mas pouco a gente tem coragem de meter a colher, né? Pouco a gente tem coragem de meter a colher. E eu até me coloco nessa posição também, porque outro dia aconteceu algo comigo que eu fiquei tão paralisada que eu disse assim, gente, por que eu não fiz alguma coisa?
eu estava voltando da ilha, eu estava no ferryboat, na verdade, lá em Bom Despacho, comprando o ingresso para entrar no ferryboat, e aí eu vi que tinha uma mulher com uma criança no colo, e chorando, e dizendo, e o homem do lado dizendo que ela não ia pegar o ferryboat. E ela chorando e tentando falar com alguém, e ele dizendo, eu não vou deixar você levar minha filha, eu não vou. E aquela confusão ali, e as pessoas todas olhando. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha presenciado mesmo algo assim, né? Eu fiquei sem ação também, gente. Aí eu fui, comprei o meu ingresso, depois eu falei, gente, por que eu não fui lá perguntar o que estava acontecendo, se os dois precisavam de ajuda, né? Até para entender aquela situação ali. Aí eu falei, gente, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente comprei meu ingresso, entrei no ferryboat, sabe? Eu fiquei depois me sentindo super culpada por eu não ter feito nada. Porque claramente a mulher estava nervosa, ela estava sendo coagida ali, dava para ver, ele dizendo, não, você não vai entrar, você não vai viajar, né? E eu deveria ter feito algo. E isso ficou na minha cabeça, e eu falei, na próxima eu vou meter a colher. Acho que isso foi só um esquenta para eu saber até qual era a minha reação, né? Uma sacudida. Exatamente. Eu digo por mim, a gente vive em século XXI aí. Então, a gente vê muito na televisão, mas a gente acha que nunca vai acontecer do lado da gente. Quando acontece, a gente fica paralisado, porque a gente não pode acreditar que aquilo está acontecendo. Fala, não é possível, com tanta informação, com tanta notícia, com tanta coisa, assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu acho que paralisa a gente. Não, isso foi, assim, realmente uma experiência ruim para mim, né? Porque eu depois voltei, fiz toda a viagem me repreendendo, né? Por que eu não fiquei ali? Eu nem estava com pressa, nem dizer que eu estava com pressa, não, porque eu não estava com pressa. Só que eu realmente não tive ação, gente. Entendi. Imagina só. Pois é. Né? Então, pessoal, você... Eu acho que tinha uma outra pergunta aí que a gente não respondeu. Isso aí, então, que eu não estou conseguindo ler. E ela pergunta, quando a mulher é humilhada com palavras, o que fazer? Eu acredito que a mesma coisa quando ela é humilhada, né, fisicamente, patrimonialmente. Inclusive, eu queria até falar que o homem que rastreia redes sociais da mulher, isso também é um tipo de violência, e que muitas vezes a gente não percebe, né? Ah, fulaninho está olhando com quem eu estou falando, quem me segue, quem não me segue, isso é um tipo de violência. Então, o que fazer? Fazer uma denúncia, fazer dizendo que você está sendo, né? Está sofrendo uma agressão psicológica. Vamos lá. É importante esclarecer, né, que a violência física é o ato físico, né? O ato de bater, empurrar, chutar, puxar cabelo, enfim. A violência patrimonial é quando ele destrói algo que é seu, né? Seu celular, seu carro, destrói, né, coisas suas. A violência sexual é quando você é obrigada Quando a mulher trabalha fora, ou ela tem alguma remuneração de alguma forma também, e ele se apropria do ele tira dinheiro da conta dela, ele tira patrimônio dela de alguma forma, também é violência patrimonial. Pronto. A violência sexual, que é, né, a mulher ser obrigada, forçada a, né, manter relações com o companheiro porque ele acha que é direito dele, que por eles serem casados é direito dele, o corpo da mulher, fazer o que quiser sobre o corpo da mulher. Tem a violência psicológica, que é essa humilhação, desacreditar dela, dizer que ela está maluca, que ela inventou as coisas, né? Que ela está
inventando, é dizer que ninguém gosta dela, que a família dela só quer usar ela, que a família dela, justamente para afastar ela dessas pessoas, sua amiga só te procura para te pedir isso, e aí começa a fazer toda aquela manipulação, aquele jogo, né, de manipulação e de justamente diminuir você para que você perca suas forças, para que você cada vez se sinta mais sozinha, ficando assim mais dependente dele e muitas vezes eles dizem: olha, você só tem a mim. Se você separar de mim, você não vai encontrar ninguém como eu, né? Porque apesar de tudo, eu faço isso e aquilo por você. Então é chantagem em cima de chantagem, de humilhação, de, né, descrédito da pessoa, enfim, muitos dos tipos de violência que nós mulheres estamos sujeitas, né? Eu queria só falar aqui uma coisa, que essa semana, quem é daqui de Salvador deve ter visto uma mulher que foi condenada a 19 anos por ter assassinado o marido. E aí teve uma pessoa que veio no Instagram falar assim para mim: aí, por que você não fala sobre isso também? Você só fala quando há violência contra a mulher. Aí eu até fui buscar as estatísticas. Gente, não existe nem estatística. Não tem, tão mínima de mulheres que agridem o homem que não se fala disso. Vale a pena. Né? Existem mulheres que agridem homem? Sim, gente, existe. Muita mulher que agride homem também. Mas isso está fora das estatísticas até, porque é mínima porcentagem. Então, o que a gente não está aqui contra os homens, a gente está aqui falando contra a violência contra as mulheres. Tem muito, né, que sabe dar valor à mulher, que sabe, né, ter consideração, amor, enfim. A gente não está aqui falando dos homens, né, em geral. Até porque existe violência contra a mulher em casais homoafetivos também, né? Então, assim, esse exemplo que você deu e traz, existe também nos casais homoafetivos, né? Essa violência doméstica. Existe contra filhos, contra mãe, contra filhas, contra mães, né? Contra sogras. Então, assim, são diversas situações que a gente vê. Né? Inclusive de feminicídio, né? Às vezes a sogra ou a mãe está querendo proteger a filha e acaba que o companheiro vai lá, agride e mata, né? A sogra, né? Para que acabe essa rede de apoio da pessoa, a pessoa fique fragilizada mesmo, com medo, né? Porque quando a mulher está com medo, o que é que acontece? O homem se fortalece, né? Exato. Então, é a hora do para quem estava perguntando, da agressão psicológica. É quando a mulher está com medo, quando a mulher está fragilizada, é que vem a agressão psicológica. A física, né, muitas vezes, vem no confronto, né, da mulher, aquela mulher que está falando algo para ele, e ele não gostou, e aí parte para a física. Negando algo, né, que ela não quer, que é um direito dela negar, né? E aí acontece isso. Você vê esse caso mesmo da mulher que recebeu 61 tocos no elevador. Ele queria olhar o celular dela, ele queria saber com quem ela estava conversando, ele queria saber o conteúdo da mensagem, né? Então, e por isso ele se achou no direito, e quando ela se negou a sair do elevador, ele ainda fez chacota, ainda deu tchauzinho para a câmera, com que diz assim: não estou nem aí que está sendo gravado, né? Estou nem aí. E aí ele foi lá e fez o que ele achou que deveria fazer, né? Que estava no direito dele de fazer, segundo ele. Importante também deixar claro, né, esclarecer para as pessoas que a Lei Maria da Penha, como a Adeline falou aí, ela não está para defender apenas a mulher contra a violência praticada pelo companheiro ou ex-companheiro, né? Se o homem ou a mulher, né, mas o casal ali for
e começar a praticar qualquer tipo de violência, é classificado como violência doméstica, e se aplica também para sogro, para sogra, para cunhado, para filho, para irmão, para qualquer pessoa que estava inserido naquele núcleo familiar. Uhum. Importante Exatamente. Mesmo esclarecer isso. E quero também acrescentar uma coisa assim que a gente não falou, mas me veio agora, até por esse caso que eu ia ser uma testemunha, né, da violência moral, né, quando o homem começa a difamar a mulher em tudo quanto é lugar, para pessoas, em redes sociais, eu já vi relacionamento, né, um ex-companheiro de amiga minha, colocar fotos, teve coragem até de colocar uma foto dele, que ele tinha dela, nesses sites pornô, vendendo serviços dela, para você ver. Então, assim, a difamação, isso é uma violência moral, né? Contra a moral da pessoa. Sim. Mãe de 3 filhos dela, entendeu? O pai de 3 filhos dela, e faz isso. Inclusive, 2 mulheres, ele tem 2 filhas. Então, se faz isso com a esposa, é porque em algum momento também já fez com a mãe, né? E passou despercebido, às vezes grita, maltrata, e a mãe releva, porque é filho. Então, existe também esse tipo de violência. A moral. Para toda essa questão aí, né, também é bom trazer que quando existe a comprovação da violência doméstica, nesse caso que você trouxe aí, né, a calúnia, existe a questão que é crime, né, e também existe a indenização em dano moral também para vítimas de violência doméstica. Nós já temos também... que ótimo. O direito à indenização, o direito a ingressar com ação contra dano moral, né, de dano moral, aliás, contra o agressor. E, nesses casos, as audiências acontecem com vídeos para não ter aproximação deles, e normalmente é fixado uma condenação em desfavor do agressor. Claro que nunca nenhum dinheiro no mundo vai ser capaz de cobrir a violência psicológica, o trauma psicológico que toda violência causa, mas pelo menos faz-se um pequeno reparo, né, com essa mulher. Com certeza. E eu queria também pontuar aqui, gente, que a gente nem falou, e nem tem como, acho que ter essa estatística de mulheres que passam por importunação, né? No ônibus mesmo, gente, mulher que pega ônibus aí sabe o quanto eles se aproveitam de se esfregar, enfim. Gente, a quantidade de violência contra a mulher é absurda. Muito grande. Né? É absurda. Por isso que esse é um tema que a gente precisa sempre estar trazendo à tona, né? Então é isso, gente. Eu queria que você, Délia, falasse aí suas últimas palavras, depois Márcia. Pronto. Eu queria dizer, assim, até uma observação que colocaram ali, né, falando, né, é difícil perceber a violência. Realmente é difícil perceber quando você está num relacionamento, porque começa velada, como a gente falou, né, e assim, você está no auge de um relacionamento que você idealiza um companheiro, então você vai relevando aqueles defeitos, né, que acontecem no decorrer da relação. Então, assim, gente, qualquer coisa que nos ofenda, que a gente se sente incomodada com que o nosso companheiro fale, né, a gente deve denunciar, não precisa ter medo, procure uma pessoa de confiança para você conversar, se você estiver se sentindo perdida, em dúvida, procure uma rede de apoio. Nem sempre a família é uma boa rede de apoio, porque às vezes a família julga, né? Porque a família fala, eu já disse que era para se separar e não se separou, ela gosta, como você falou, né? Então vai fazendo julgamentos. Mas você procura serviços especializados, né? Um psicólogo, existem vários serviços de psicologia que são gratuitos, que você pode ir, inclusive na casa da mulher. Então, assim,
o que é que a gente tem que fazer para diminuir isso, se fortalecer, procurar, né, os nossos direitos e sair desse ciclo, né? Porque se a gente se fragiliza, a gente se quebra, a gente fica refém desse sofrimento. Ninguém quer viver sofrimento, né? Relação boa é relação que é acordada, conversada, que existe amor, compreensão, né? União. Então, esse recado que eu quero deixar. Márcia? Eu concordo com tudo que a Adeline deixou aí também, e acho que realmente a gente tem que buscar pessoas que estejam aqui para nos ajudar. Muitas vezes a família em si não tem esse apoio por falta de instrução, ou por outros N motivos, mas saiba que você, mulher, sempre vai ter com quem contar. Quem mora em Salvador tem a Casa da Mulher Brasileira, não deixe de buscar ajuda ali. Procure um advogado, a defensoria pública. Se não está bom o relacionamento, mas você não quer denunciar, saia do relacionamento. Não fique alimentando um relacionamento porque você tem medo de qualquer coisa, de uma situação financeira, porque existem meios, até jurídicos mesmo, para que se repare toda essa situação e a mulher sofra menos possível o impacto de uma violência doméstica na questão financeira, na questão psicológica, em todos os âmbitos da existência humana. Busque ajuda, porque é importante. Eu pontuar só 2 situações que eu vi agora nos últimos dias, que foi, na última semana eu chorei. A mulher estava sendo vítima de violência doméstica, ela ligou para a polícia, fazendo que estava ligando para a farmácia e pedindo uma dipirona. E o policial, ele conseguiu perceber a necessidade dela e foi conduzindo aquela entrevista com ela para ver o grau da violência mensurado em miligramas, que qualquer entendedor sabe que dipirona não se vende de 10, 20 e 30 miligramas, mas ele perguntou para saber o grau da violência que ela estava sendo atingida naquele momento. Então, faça isso, use de meios. Se existe a violência, procure, denuncie, mas vá recomeçar a sua vida, reconstrua a sua vida, porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para viver uma vida feliz. E eu como mulher, assim, me falta a palavra de dizer que eu fico indignada quando eu vejo um homem tratar mal uma mulher, né, cometer a violência, porque a gente não merece isso. Com certeza, se não está bom para o homem, tira ela fora do relacionamento, se separa. Mas a violência, nem física, nem verbal, nem psicológica, nem financeira, violência nenhuma, nunca. Com certeza. Eu queria agradecer a todos, né, que participaram aqui da live, a Márcia, a Adeline, de falar desse assunto tão denso, né, gente, que traz, e que é difícil para a gente falar sobre isso. É difícil para a gente falar essas estatísticas aqui, gente, porque nós somos mulheres, né, também. Mas eu queria deixar aqui um recado para vocês. Escolham melhor com quem vocês querem dividir a casa de vocês. E quando eu falo a casa, é a sua vida, o seu lar interno. Então, escolham bem, mulheres, né? Trabalhem, busquem ajuda psicológica. Como a Adeline falou aqui, tem vários lugares que tem ajuda psicológica gratuita, tem também com valores sociais bem em conta. Busquem ajuda para trabalhar essa carência emocional, essas crianças feridas, essa necessidade de achar que só vai ser feliz se tiver alguém do lado, né? Então, escolham o melhor, porque muitas vezes o agressor dá sinais no início do relacionamento. São pequenos sinais que a gente, porque não quer ficar sozinha, porque gosta da pessoa, a gente tenta fingir que não está vendo, mas muitos sinais são demonstrados, às vezes não com você, mas com uma mãe, uma irmã, um pai, uma outra mulher qualquer, a ex, aquele cara que diz, minha ex era maluca, minha ex era problemática,
pode ficar aí de olho, porque alguma coisa tem. Com tá? certeza. Tem, É um alerta aí, é um alerta aí. Exato, basta o cara falar, não deu certo, mas pronto, acabou. Respeita. Agora o cara que já chega falando que ela isso e aquilo, tomem cuidado. E observem como ele trata qualquer pessoa, né? E principalmente pessoas que ele não precisa, né? Às vezes um garçom num barzinho que vocês estiverem, às vezes uma pessoa que está ali servindo pão numa padaria. Observe, porque a pessoa pode até enganar com palavras, mas com comportamento ela não engana, não. Entendeu? Ele pode até falar assim bonitinho, eu cuido da minha mãe, né? Minha mãe é idosa, eu faço tudo por minha mãe. Aí quando você vai lá na casa, você vê que o negócio não é nada daquilo. Gente, mas a mãe dele é uma pessoa difícil. Gente, não tenta dar desculpa para Exatamente. atitude. E o erro que cometem com a gente, né? Cometer o erro, comete com a gente. Mas a mãe dele é difícil, né? Aí você anula aquele comportamento dele e reforça o da vítima, né? E então, também, gente, praticar o alto amor, né? Acho super importante isso, a gente se gostar, né? Eu estou feliz nessa relação. Mas às vezes, para isso, para a mulher trabalhar o autoestima, ela precisa trabalhar essas feridas emocionais. Sim. Ela precisa trabalhar esses traumas, né? Essas crenças de desvalor, desamor, desamparo, de não merecimento, né? Porque senão ela não consegue. Se ela vem de uma família violenta, ela não sabe nem o que é ser amada e bem tratada. Então, para ela, uma pessoa, um homem que faz certas coisas é normal, porque ela é normal, né? Porque ela está acostumada a ver aquilo dentro da família e ser tratada daquela forma. Então, a gente precisa curar essas mulheres dessas feridas. É isso que a gente precisa fazer. Curar essas mulheres. E é isso, gente. Então, vamos encerrar por aqui, né? Qualquer coisa, gente, vocês podem deixar perguntas lá no Instagram da Márcia, de Adeline, no meu. Podem deixar depoimentos também do que vocês acharam a live, tá bom? E eu queria, mais uma vez, agradecer a Adele, a Márcia e também a todo mundo que se manteve aqui. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.